Boa tarde, meu povo. 9 de setembro de 2025, são 16 horas e 9 minutos. Eu vou fazer para vocês aqui o racional das operações de hoje. Antes eu vou fazer uma leitura, como era a minha leitura para este dia, como foram as minhas marcações, para depois eu mostrar para vocês ali a operação que eu realizei. Foi uma única operação. Vamos lá para o tempo diário, para a gente olhar o gráfico. Ontem, se vocês acompanharam a leitura do cenário que eu fiz no dia de ontem, que eu postei aqui no YouTube, vocês vão ver a minha leitura que eu tinha, né? Então, a partir de ontem, né, ele deixou este candle aqui no tempo lá diário. E aí, qual que era a possibilidade que poderia acontecer? Hoje, ele abrir mais para baixo, já próximo da média de 20, isso aí que era o que eu esperava, né? Se ele abrisse mais abaixo, próximo da média de 20, eu esperaria ele ficar barato, né? Para poder eu comprar. Se ele abrisse já subindo, eu esperaria que ele fosse testar a máxima do dia de ontem. Só que aqui nós temos um porém. Ontem ele fez uma máxima mais baixa do que a máxima do dia anterior. E lembra que a máxima do dia anterior tinha atingido um nível de Fibo, que eu mostrei lá no gráfico de ontem, quando eu fiz a análise de cenário, que está postado aqui no YouTube. Então, ele tinha atingido o nível de Fibo. Quando ele atinge o nível de Fibo ainda no tempo maior, e aí ontem ele fez um candle vermelho, o que ele pode fazer? Ele pode estar fazendo um retorno às médias. Então, por isso que eu esperava, às vezes, que ele descesse mais um pouco ainda, para poder comprar. E o que ele fez? Ele não abriu tão baixo assim. Vamos lá para 3 minutos. Olha só, ele abriu dando continuidade ao dia de ontem, né? Veio até na mínima do dia anterior e ele abriu aqui, ó, dando continuidade nessa linha pontilhada, acima da média de 200, que é a linha azul. Ele abriu em gap de alta, acima do fechamento de ontem. Aí, o que eu faço sempre? Eu vou colocar aqui minhas marcações agora. Ó, já estavam prontas. Eu deixei o gap que ele deixou ontem marcado, porque como o preço não tinha voltado lá mais, quando ele chegasse lá, seria uma parede para ele atravessar. Então, eu deixei o gap aqui marcado. E aí, quando ele abriu no dia de hoje, eu venho cá e marco o gap novamente. E essa linha amarela que vocês estão vendo aqui é uma Fibo que eu coloquei lá no candle de ontem. Eu sempre coloco uma Fibo no candle de ontem. Então, ele abriu aqui na linha amarela, que inclusive foi em cima da VWAP do dia de ontem. O cenário de médias estava comprimido, ó, média de 8, média de 200, média de 20, cenário comprimido. Ele abriu e desceu e já fechou o gap, mas mesmo assim eu marco o gap. As médias, elas não estavam flats, elas estavam comprimidas abaixo da linha do fechamento de ontem, e aí as médias já foram se alinhando e inclinando para cima, ou seja, a possibilidade dele consolidar aqui dentro, igual ele fez no dia de ontem, depois vocês vão lá e assistam o vídeo de ontem que vocês vão ver uma explicação. A possibilidade dele consolidar aqui era menor. Se ele não consolidasse, ele ia pegar uma direção. Então, se ele abriu acima das médias, em gap de alta, testou a média e já devolveu e já fechou acima da VWAP do dia atual, então quer dizer que ele deu essa entrada, né? Então, o que eu fiz? Eu vi a entrada e aí ele chegou ali nos 50% do dia de ontem, esperei ele fazer esse pullback e eu bati na compra aqui, ó. Tá? Bati na compra aqui, com o meu stop aqui embaixo, ancorado. Tá vendo que ele veio também testar a linha da abertura do dia atual? Ou seja, esse gap para mim, ele forma como se fosse uma parede, tanto que para ele passar ali é difícil. Depois eu vou mostrar para vocês o que ele fez mais adiante. Então, sempre eu faço essa marcação aqui. Eu fiz a minha compra aqui e eu fiz uma parcial aqui, que era uma região de 38,2 da Fibo, ou 61,8, não sei como você queira chamar. Para mim, tanto faz, né? Porque o 50% tá aqui, era a região de cima. Eu fiz uma parcial ali e eu conduziria até essa linha aqui, onde que eu iria fazer outra parcial. Descer mais um pouco. Onde que eu iria fazer outra parcial, que era o 23,6 do dia anterior. E depois tinha o 61%, que eu gosto ali do MV frequências, que eu uso muito. E a parede do gap, que eu acreditei que ele fosse até lá, né? Só que aí ele não foi. Aí, o que eu fiz?
ele deixou esse... Tem gente que chama de martelo invertido, mas quando ele deixou este candle aqui, ó, número 16, eu opero pelo 3 minutos, né? Se vocês observarem aqui, quando ele deixou este candle, eu já fiquei de olho. Por quê? Porque este candle aqui, depois de uma sequência de candles da mesma cor, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na máxima do dia, ele deixar aquele candle ali, poderia ser que ele fizesse o que eu acreditei que fosse uma volta às médias. Foi muito mais que isso, né? Mas eu zerei minha operação aqui. Tinha feito uma parcial aqui, ó, fiz a entrada aqui, tinha feito uma parcial aqui e eu zerei minha operação aqui. Quando ele fechou esse 17, eu fiquei, por conta desse 16, eu fiquei desconfortável e zerei minha operação. E não tive coragem de vender. Por quê? Porque lá no diário, vocês viram que a média de 8 estava passando por aqui. Então, era região de médias, ou seja, ele estaria contra as médias. Eu não queria fazer uma venda aqui. E se vocês olharem para cá, ó, para a esquerda, deixa eu ver se eu consigo fazer ficar bem menor. Ó, a região que ele estava. E aí, se vocês olhassem para cá, vocês vão ver que aqui, ó, além de ser região de VWAP de um dia, de 2 pregões anteriores, ele tinha todos esses fundos aqui, ó, fundo, que serviria como alguma coisa para frear o preço, né? Tudo aqui era troca de polaridade, né? Então, ó, troca. Então, cada vez mais ia ficando difícil do preço ir. E se você olhasse também, aqui, ó, era tudo força vendedora. Ou seja, se você faz um blend dessas médias, desses candles aqui, deixa eu aumentar. Tirar os estudos de novo para ficar mais limpo. Se você faz um blend, aqui era uma barra elefante de venda. Então, toda essa região aqui tinha uma força vendedora, né? Então, o que aconteceu? Quando ele me deixou aquele martelinho invertido ali, eu zerei, tá? E o que eu fiquei esperando? Vou ser bem sincera, eu fiquei esperando que ele fosse até a média e desse outra entrada, tipo, fizesse só um pullback na VWAP, alguma coisa assim. Eu estava muito confiante que ele ia subir, ia testar pelo menos o gap. Pelo menos esse 61 aqui em cima, eu acreditei que ele fosse, ó. Então, o que eu pensei? Ele pode vir aqui, fazer um pullback. Só que aí, quando ele deixou essa carreira de 3 barras da mesma cor, eu já não tive mais coragem de comprar. E eu não tive também coragem de vender. Por quê? Porque lá, pelo tempo diário, ele estava contra as médias. E se você coloca aqui de novo as minhas marcações, aqui era a região do gap. E o que é? Para mim, a região do gap vira uma parede. E aí, tá vendo que quando ele chegou nessa região aqui, o tanto foi difícil para ele se resolver? E aí, o que aconteceu? As médias vieram tudo para cá, ó. Veio média, veio VWAP, veio 200. E quando as médias estão assim, mais flats, ó, se você ver, eu não lembro se foi no vlog 1 ou 2, eu falo que quando a média de 200 está flat, o que o preço faz? O preço vai, o preço volta nela, o preço vai, o preço volta nela, o preço vai, o preço volta nela. Então, o que acontece? Não é um dia que eu vou esperar que o negócio vai andar 2.000 pontos. Por quê? Por conta disso, porque ele sempre tende a voltar para 200, até que ela se incline. Então, tinha essa 200 desse jeito e tinha essa parede aqui para mim, que o gap vira uma parede. Então, eu resolvi não fazer mais nada. Todas as vezes que a média de 200 estiver flat, todos os possíveis suportes que tiver na frente, ele segura. Então, ó, ele segurou no 76,4% da FIBO do dia de ontem, o tempo todo, E, ó, voltava para a média, passava para cima dela, voltava, segurava no suporte. Ia próximo da média, voltava, segurava no suporte. Ele não conseguiu até que as médias menores se inclinaram. E possivelmente agora pode ser que a 200 comece a se inclinar, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é que ela saiu de dentro do gap. As médias saíram de dentro do gap e a VWAP tá quase saindo. Vou abrir meu relatório de performance ali para vocês verem. Tanto que o preço depois, ó, ele não deu mais nenhuma operação boa. Ele conseguiu sair da região do gap, mas ele mesmo assim ficou consolidado. Por quê? Porque aí já a VWAP já estava flat, a de 200 estava flat e a de 20 e a de 8 também não tinha uma inclinação favorável que deixasse o preço realmente descer. E quando eu vou lá na tendência,
Ó, eu tenho um lugar aqui que eu olho a coloração, que eu falo pra vocês, que é a tendência. Uma coloração que eu criei pra eu ter uma ideia mesmo. Ó. Tá vendo? Que tava tudo bagunçado. Não tava tudo azul, não tava tudo branco, não tava tudo verde, não tava tudo vermelho. Tava bagunçado. E quando é assim, eu não gosto de entrar. Por quê? Porque o negócio não anda. É esse dia travado desse jeito. Então, foi uma única operação que eu fiz. Ó. Uma única operação. Deixa eu colocar ele aqui no cantinho. Ó, uma única operação. Na conta real, porque eu não fiz nada no simulador. Ó, o gráfico do patrimônio ficou bem bonito. E uma única operação. E se você vai ali, se você vai aqui, ó, na conta real também, deu 191,77 pontos. Por quê? Porque eu fiz parcial, né? Aí ele faz uma média. Se tivesse pegado direto, sem fazer parcial, dali até ali, ó, tinha dado 356 pontos. Mas como eu fiz parcial no caminho, ele faz uma média, né? Então, foi a minha única operação do dia. E foi uma só operação e ela deu... Eu não tenho meta financeira, mas ela deu mais ou menos a quantidade que eu faço. Geralmente nos dias que eu não opero muito mesmo. É uma operação, no máximo 3, estourando 3. Então, geralmente, é 1, 2 operações só que eu faço. Então, foi isso. Então, se você gostou, já curte, compartilha, deixa seu like aí. E deixa seu comentário pra mim, me dá uma moral pra eu entender que você gostou e eu saber que eu posso fazer mais. E se você tem alguma dúvida, coloca a dúvida aqui no comentário, que depois eu faço um vídeo respondendo a sua dúvida. Até o próximo vídeo!